Fala pessoal, aqui é a Rose Catani do Endomarketing na Real, um podcast para falar do endomarketing na prática, assim como a vida, na real mesmo. Como de fato a gente consegue transformar organizações conectando pessoas, cultura e negócio. O que influencia, convence, o que engaja as pessoas? E se você quiser saber na prática como influenciar lideranças e pessoas colaboradoras, então o seu lugar é aqui. E a gente está encaminhando para o final da nossa temporada do podcast Endomarketing na Real. E eu percebi ao longo das conversas e alguns feedbacks que eu recebi que a gente extrapolou um pouquinho esse universo de comunicação interna em endomarketing. A gente entrou na esfera de liderança, a gente entrou na esfera de cultura, de conexão, de pessoas. E quando a gente fala de conexão e pessoas e vínculos, a gente precisa falar de um tema muito importante: confiança. E para você ter confiança, a gente precisa ter um ambiente de segurança psicológica. Você já entendeu o que eu tô falando, né? Sobre diversidade e inclusão. Eu não poderia encerrar essa temporada sem falar sobre esse tema que é fundamental, primordial dentro de qualquer organização. E pra gente falar sobre diversidade e inclusão, eu trouxe ela. A menina é braba, referência em diversidade e inclusão, saúde mental e ESG, Tamara. Lindona, já te falei isso 500 vezes, vou repetir. Muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho do seu grande conhecimento. E eu queria, além de pedir para você se apresentar, que você contasse um pouquinho da sua história. Tá bom, muito obrigada a vocês por terem me convidado, eu estou muito feliz. Obrigada pelo referência também. Acho que eu tenho construído uma carreira muito focada em fazer a transformação acontecer, então acho que está super conectado com o que você está querendo trazer para o seu podcast, então obrigada pelo convite. E aí, pessoal, vou contar um pouquinho sobre a minha história, você ainda não sabe também, né? Não, então gente, eu vou te contar aqui, também. tá ao vivo, gente, vamos lá. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher negra, bissexual, nascida em Honório Gurgel, a mesma favela da Anitta, né? Provavelmente vocês devem conhecer por causa disso. Sou filha de um homem preto com uma mulher branca, então desde sempre as causas raciais estão muito presentes na minha vida. E eu não me lembro de ser gente sem fazer trabalho voluntário, então estava sempre muito próximo de mim. O meu pai faleceu quando eu ainda era um bebezinho, então minha mãe me criou basicamente sozinha. E eu fui criada por uma família de pessoas brancas, então durante um bom tempo da minha vida também eu me embranqueci. Até porque o mundo corporativo forçava um pouco isso, né? Pra gente ter essa passabilidade. Mas voltando, né, ao meu passado, minha mãe é uma mulher extremamente forte, estava aqui te contando um pouco sobre ela. Mas eu não seria eu se não fosse aquela mulher, porque ela é uma mulher que foi criada numa família com 8 irmãos, deles 5 homens, e um pai ultramente machista que não deixava a mãe dela sair na rua. E eles tiveram que invadir uma casa para morar, porque eles não tinham onde morar. Eles moraram em Guadalupe, que é bem pertinho de Honório. E minha mãe teve que parar de estudar na 5ª série. Então, foi bem pesado para ela, porque ela tinha o sonho de ser psicóloga. E até hoje ela tem esse sonho. Então, assim, foi um trauma para ela ter que parar de estudar. E aí, nesse tempo, ela vendeu cafezinho no trem. Minha mãe foi caixa de supermercado, trabalhou em fábrica. Mas ela sempre foi muito contra o sistema, digamos assim. Então ela não se encaixava, ela acabou virando autônoma. E nesse meio tempo ela acabou conhecendo meu pai, e meu pai deu a chance dela fazer o curso de cabeleireira, então provavelmente vocês vão perceber por que eu troco de cabelo toda hora. Minha mãe é cabeleireira até hoje, e ela me criou basicamente com esse curso que ela fez, e ela provinha, né, nossa comida, nosso espaço para morar com o dinheiro que ela fazia ali. Só que acabou tendo muitas problemáticas financeiras, porque minha mãe não foi ensinada a ter dinheiro, então dava muito problema. Até hoje ela tem dificuldade, ela pede minha ajuda, então isso é bem legal também, porque eu tive a chance de estudar e ajudá-la nessa parte financeira. Mas eu lembro de eu pequena e ela falando: minha filha, eu vou deixar de comer, mas eu vou pagar esse colégio para você. Então, às vezes a gente estava comendo arroz e batata, mas eu estava indo para um coleginho de esquina, que era R$55 na época, mas para ela já era muito dinheiro. E para eu poder dar de retorno para ela tudo isso que ela estava investindo em mim, eu queria dar orgulho para ela. Então, desde criança, eu queria ser a primeira aluna da escola. E eu fui durante muitos anos, e eu acabei ganhando uma bolsa de estudos no Sistema Elite de Ensino, que é um grande colégio lá no Rio, que foi que agora é 9º ano, 8ª série na época, que era pré-técnico.
eu entrei naquilo, eu nem sabia o que isso significava. Mas, basicamente, era um 9º ano preparatório para você entrar no colégio técnico e sair do ensino médio com um emprego. E nesse meio tempo, lá dentro do Elite, eu me apaixonei por química, porque eu adorava entender como as coisas funcionavam. Falei, eu vou fazer técnica em química, então. Passei como uma das primeiras colocadas também no Cefetec de Nilópolis, que é uma federal, né, focada nisso. Hoje se chama IFRJ, porque tem faculdade também. E lá dentro, as pessoas que estudavam comigo, todas tinham um nível social muito diferente do meu. Os pais eram advogados, engenheiros, médicos. E eu comecei a entender como o mundo corporativo funcionava ali, porque para mim, não tinha ideia de como funcionava, né? Aí meu primeiro estágio foi na Piraquê de biscoitos, com 18 anos, uma menina ainda. Aí eu já pintava o cabelo e alisava e pintava de preto para parecer um pouco mais branca, tinha toda aquela coisa de passabilidade. E eu era a única mulher na linha de produção. Só que eu era a pessoa responsável por fazer as análises físico-químicas e dizer se a produção podia ou não rodar. Então, como uma menina de 18 anos tem esse poder, né, sendo uma mulher, então sempre foi muito difícil e eu nunca conseguia sentir que eu me encaixava, porque tudo ali era uma farsa. Meu cabelo, o jeito que eu falava, o jeito que eu me vestia, nada combinava comigo porque eu tinha que me encaixar. Isso sempre me irritou muito, mas eu sabia que eu tinha que me alimentar e alimentar minha mãe, então continuei. Nessa época eu era estagiária, ganhava R$600, mas já ajudava alguma coisa em casa. Mas nesse mesmo tempo, né, que era o finzinho do curso técnico, eu vi um movimento assim, do pessoal da minha turma estudando pro Enem. Gente, o que é Enem? Não fazia ideia do que era isso. Não tinha ninguém formado na minha família, nem do técnico, quem dirá em faculdade, né? Aí, não, tem que fazer o Enem, prestar o SISU, ProUni. Gente, o que é isso? E aí eu comecei a estudar junto com eles e eu acabei passando para Engenharia Química na Rural, que é uma faculdade federal no Rio. Seropédica, longe de tudo e de todos, mas sou muito grata por tudo que a Rural me ensinou. E eu falei, mãe, passei. E a gente recebeu esse resultado por telefone, porque nem computador eu tinha na época. A gente morava numa casa de 18 metros quadrados que não tinha laje. Então, assim, goteira. Não tinha espaço para nada. Teve uma época que o teto caiu na nossa cabeça, literalmente. Então, assim, horrível. E no final das contas, nesse momento que eu passo para a faculdade, a gente acaba perdendo a casa. A casa era financiada na Caixa, porque a gente não estava conseguindo pagar. E não era nenhuma casa que a gente podia ser habitável, né? Naquele momento. E a minha mãe senta comigo e fala assim, minha filha, vamos fazer do limão uma limonada. Vamos morar em Nova Iguaçu, que a gente fica no meio termo para eu trabalhar e você estudar. E não fica tão caro a passagem para você ir para a faculdade, porque nessa época não tinha o Rio Card para universitário ainda, né? Para longe do Rio. E a gente foi morar em Nova Iguaçu. Meu padrasto foi junto, porque ele já existia na nossa vida, inclusive ele tá há 20 anos com a minha mãe hoje, então é um pai para mim também. E ele aceitou, foi também. Vamos lá. E eu entrei na faculdade já assim, meu Deus, como é que eu vou ter dinheiro para comer e para pagar o transporte? Aí, o primeiro momento que eu entrei, eu já comecei a buscar bolsa, né? A minha primeira bolsa foi voltada para MATLAB, programação. Eu fiquei assim, gente, isso não tem nada a ver comigo, pelo amor de Deus. Aí, achei o PET, que é o Programa de Educação Tutorial do Governo. E aí, o PET da Engenharia Química era focado em melhorar a evasão dos alunos, porque estava todo mundo desistindo do curso no meio. Porque é uma faculdade difícil e porque é longe de tudo. Então, o pessoal desistia. Então, eu fiz uma análise junto com o pessoal que estava junto comigo no grupo e a gente fez análise das pessoas cotistas. E a gente percebeu que eles desistiam do curso antes do normal porque não conseguiam se manter. Então, a gente começou a conectar esses alunos com bolsas de estágio, permanência com as fábricas em volta e empoderar eles com professores, pessoas de fábricas, para ensinar para eles o que é o mundo corporativo. E aí a gente melhorou em 40% a evasão desses alunos na época. Só que eu tava ganhando só R$400 pra fazer isso. Tá, mas calma, gente, calma que eu tenho certeza, gente, desculpa, tá todo mundo assim, babando aqui, querendo saber, mas assim, você, junto com o grupo, vocês tiveram essa ideia, alguém levantou a mão, como que foi, tipo, nossa, vamos olhar porque, sabe quando parece improvável alguém, quanto tempo faz isso? Isso foi em 2013. Então, tipo, em 2013, opa, vamos dar uma analisada. Quem que você foi uma conversa? Como é que
funcionou isso? Na verdade, a professora responsável pelo PET, ela passou pra gente dados dos alunos, pra gente entender no que a gente ia focar. E aí, como a maioria das pessoas do grupo eram alunos cotistas, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa que ajude a gente também, né? Maravilhoso. A importância de ter diversidade nos grupos, né? É por isso, na hora que você falou, eu falei, nossa, eles já estavam fazendo, tipo, mas como que será que aconteceu essa A gente sabia o que a gente estava sabe? passando, né? Exato. Então, a gente teve muito mais Exato. sensibilidade a esse ponto da diversidade, né? Uhum. E aí foi interessante porque, mesmo que eu tivesse um curso técnico, né? Eu olhei para aquilo e falei, cara, como é que eu vou me manter nessa faculdade com R$400? Aí eu comecei a buscar estágio de engenharia. A situação piorou muito. Porque eu era sempre a única mulher negra, a única LGBT, que não tinha inglês, não tinha intercâmbio. Era um monte de homens brancos cis que tinham ido para Harvard, para um monte de lugar. E eu assim, gente, o que eu vou falar sobre a minha história? Como que eu vou ser contratada em alguma coisa? Eu nunca vou ter um emprego, só conseguia pensar isso. Só que eu já tava no LinkedIn. Sabe-se lá Deus por quê? Eu entrei no LinkedIn. Muito visionária, gente. E aí, a Comunidade Empodera, que é uma das primeiras empresas de diversidade do Brasil, entrou em contato comigo. Falou assim, Tamara, você tá participando de processo? Você quer aprender a fazer currículo, LinkedIn? A gente tá fazendo um treinamento aqui na Biblioteca do Rio, aqui no centro. E a gente acha que o seu perfil faz sentido. Vamos lá? Aí era a época da novela da Morena. A minha mãe já achou que o cara já ia me levar pra Turquia, né? Minha mãe foi junta. Minha mãe, você vai ser sequestrada? Pobre não ganha nada de graça assim, não, tá doida? E aí lá vai, minha mãe e meu padrasto, 2 guarda-costas. Eu fazendo treinamento e eles 2 lá assim, olhando. Mas deu tudo certo. Então vou até mandar um beijo aqui pro Laser e pro André, que são meus amigos até hoje, que são os donos da Empodera e que fizeram toda a diferença na minha vida. E aí eles me ensinaram currículo, LinkedIn, pitch, como que eu entro no site da empresa, entendo a cultura para poder conectar com as minhas competências, tudo. Coisa que eu não imaginava que eu precisava saber. Eu aprendi ali. E aí eu comecei a fazer os processos e saber contar a minha história. E aí eu comecei a entender que as empresas elas têm uma dificuldade muito grande de botar requisitos para as vagas, porque elas pensam em oportunidades e não em competências. Quando você coloca que você quer um inglês intermediário, um inglês avançado, tem muito a ver com a oportunidade que a pessoa teve na vida e não uma competência. Eu não tenho um inglês, não quer dizer que eu não tenho uma competência para aprender, quer dizer que eu não tive dinheiro para pagar um curso, né? E aí eu comecei a me indagar sobre isso, comecei a me irritar, né, com aquilo ali. Mas tudo bem, fiz meu processo seletivo para ter a DIT, que é uma empresa multinacional de juntas e vedação, que é ultramente masculina. E acabei passando para a vaga de estagiária de engenharia de processos. Aí eles me deram o curso de Yellow Belt, é aquele Lean Six Sigma. E eu toquei um projeto que retornou R$200 mil anuais para a empresa junto com a minha supervisora. E era só eu e ela de mulher, 90 homens na fábrica. Então, assim, muito legal assim, o que a gente conseguiu fazer. E não tinha nem banheiro feminino na época, quando eu entrei. Eles começaram a construir porque eu cheguei. Então, assim, para vocês verem. Quando foi isso? 2013 para 2014. Gente. E depois disso, eu comecei a me empoderar. Tipo, caraca, eu consigo fazer as coisas, né? Eu tenho meu valor, sim. E eu comecei a fazer os processos com muito mais certeza das coisas que eu queria. Eu passei para a Coca-Cola, fui estagiária do Sistema de Gestão Integrado lá. E eu cuidava de meio ambiente, qualidade, segurança do trabalho e segurança de alimentos. Todas as ISOs, né, e tudo mais. E aí eu comecei a aprender sobre cultura dentro de química, assim, nada a ver, né? Mas por quê? Porque a gente tinha um projeto que era a Ronda de Gestão e ele tinha o foco de criar um aculturamento de segurança de alimentos nas pessoas que trabalhavam lá, para quando que chegasse na auditoria externa, a gente não tivesse que sair correndo para arrumar as coisas, que aquilo já estivesse dentro da cultura das pessoas, que aquilo ali acontecesse dentro dos processos. Então, a auditoria dos procedimentos, eu fazia o procedimento, fazia tudo. E a gente conseguiu diminuir de 17 não conformidades para 2 em um ano. Então, assim, a gente aprendeu sobre cultura na prática, assim, foi muito legal. E eu fui contratada como técnica lá. Aí eu fui chão de fábrica, eu trabalhei de segunda a sábado, de 2 da tarde até 11 da noite. Eu estudava em Seropédica, morava em Nova Iguaçu e trabalhava na Taquara, então era um inferno. Mas eu não conheço, tipo, não conheço o Rio, gente, desculpa, não conheço bem o Rio. Qual que é a distância, mais ou menos? Demorava quantas horas? Então, de Nova Iguaçu para Taquara, umas 2h30, 3 horas. Nossa. De Seropédica para Taquara, umas 4 horas, mais ou menos. Então eu passava mais tempo no ônibus do que em casa. E era BRT, trem e metrô.
direto, assim. Então era bem pesado. Eu virei um zumbi nessa época, não vou mentir. Uhum. Mas foi meu primeiro emprego CLT, né? Tava conseguindo ajudar minha mãe em casa. Falei, vou até onde dá. Só que tem um adendo. A faculdade de Engenharia Química na Rural, ela é integral. Então faltava mais aula do que ia. Eu estudava em casa para poder passar na prova. Só que tinham professores que reprovavam por falta. E aí ficaram 2 matérias que eu não conseguia me formar sem estar presente. E aí eu tive que sair da Coca. Aí eu fui buscar um emprego ali em Nova Iguaçu para ficar mais perto. Eu consegui um emprego na Embeleze, que era tipo 10 minutos da minha casa, e passava o ônibus pra Rural na frente, assim. Ótimo. Então foi muito bom. Lá eu era analista de meio ambiente e qualidade. Tive uma gestora muito incrível também, a Eni. Ela tinha vários pensamentos divergentes do meu, inclusive em relação à pauta de diversidade. Mas a gente mega se conectou e ela me disse uma coisa que mudou a minha vida. Ela falou, isso aqui não é você. Você tem que viver e entender quem é você. Você ainda não conseguiu descobrir quem é. Mas eu sei que a Tamara de verdade não é essa aqui que você tá mostrando. E foi muito doido, porque hoje ela me convidou para dar mentoria para ela. Assim, então é muito Olha doido, isso, né? gente, maravilhosa. E quando ela viu, assim, eu começar a pintar cabelo, fazer tatuagem, vestir as roupas que eu queria, ela falou, é isso que tava faltando. Agora você. Então foi bem doido, porque foi bem depois que eu saí da Embeleze. E aí quando eu entrei na Embeleze foi um susto positivo, porque mais de 80% da linha de produção deles era formada por mulheres negras. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Eu falei, gente, que coisa estranha, né? Positivamente estranha. Uhum. E eu tive a chance de conhecer seu Itamar, graças ao Luan Santana, viu? Teve show do Luan Santana 2 vezes na Embeleze. E eu fui no camarim, porque o seu Itamar me botou lá. Pra quem não sabe, Tamara é louca, apaixonadíssima, fanzaça de Luan Santana. Só trazendo Pois contexto, Luan, gente. se você estiver vendo isso, vem tomar um café comigo. Enfim. E aí, o seu Itamar me contou o seguinte. Há 50 anos atrás, quando ele criou a Embeleze, o produto principal dele era o Enê, que é aquele que pinta e alisa o cabelo, que era o que as mulheres negras, em sua maioria, faziam. Então, a maioria das consumidoras dele eram mulheres negras. Ele precisava dessa representatividade lá dentro para ele entender o gosto e como estava indo, né, toda essa inovação em relação à beleza negra. E o mais interessante é, se você for ver a Embeleze 25 anos atrás e a Embeleze hoje, ele conseguiu fazer a virada de trazer o cabelo crespo e o cabelo cacheado para frente da Embeleze. Então ele entendeu, graças a essa representatividade. Então aquilo ali foi a sacada que ele teve há 50 anos atrás, que a gente tem que ensinar o beabá para as empresas hoje. Exato. Então, assim, é o choque de realidade. Só que aí quando eu olhava para a liderança, eram homens brancos cis héteros. E aquilo começou a me dar, por que isso está acontecendo, né? Já que a gente tem essa representatividade. E aí a gente começou a falar sobre desenvolvimento dessas mulheres para cargos de liderança. E foi simples essa conversa aí? Não foi simples. Inclusive, a gente conversa até hoje, assim, porque eu tenho um relacionamento muito bom com eles. Inclusive, eu dei uma palestra lá e vieram várias mulheres negras conversar comigo. Maravilhoso. Então, é super legal, assim, ver que eu ter crescido na vida dá vontade nelas de crescer também, né? E aí, depois disso, eu acabei conseguindo me graduar. Fui a primeira pessoa da minha família a ter um diploma. Então, eu costumo dizer que o primeiro dia mais feliz da minha vida foi passar na faculdade. E o segundo foi me formar. E até hoje não teve outro dia melhor do que aquele. Porque foi um karma conseguir me formar. E eu decidi prestar trainee. Aí eu prestei o trainee para a Ambev. Não passei como trainee, mas fui contratada como compradora em Jaguariúna. Compradora, nada a ver com o que eu tinha feito até então. Caio Zaio, que estava fazendo processo seletivo, falou, não, você vai ter que vir para a Ambev. E aí me botou em vários processos e eu passei para suprimentos. Cheguei em Jaguariúna, com uma mão na frente e outra atrás. Eu larguei tudo no Rio de Janeiro, fui morar numa república com 2 trainees da Ambev, comendo salsicha 3 meses direto para poder ter uma estabilidade financeira. Mas eu fui para a Ambev por causa do marketing de diversidade deles, porque é muito chamativo. Só que quando eu cheguei na área, não era realidade. E eu falei, ué. Nossa, quando foi isso? 2019. Acho que algumas coisas, né, a gente pode perceber, né, gente, ainda o marketing na real, vamos falar real, ainda acontece muito isso, né? É isso. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? E eu ainda tava com meu cabelo preto alisado, ainda tava meio padrão ainda. Tinha muita tatuagem já, mas ainda tava mais padrãozinha. Lá na Ambev que eu comecei a descolorir o cabelo no meio da pandemia, assim. Falei, dane-se, agora foi na pandemia mesmo, eu vou descolorir meu cabelo. E comecei a fazer transição capilar também, né? E por isso que eu pude pintar também. Então, foi isso.
E aí dentro da Ambev eu falei, gente, como que eu posso tocar diversidade? Eles começaram a estipular metas, por causa do caso de George Floyd, em 2019. As empresas começaram a falar de meta de diversidade. E eu tive a chance de falar disso com a minha gestora, porque era uma meta da área também. Então, eu criei um projetinho, apresentei para ela o que eu queria fazer. E ela falou assim, primeiro você tem que provar que o que você tá vendo é real. Então, eu fiz um censo de diversidade sem saber o que era censo de diversidade. Mas tinha área de diversidade lá, não? Não tinha. Eu fiz sozinha. E aí eu rodei o censo lá, na área de suprimentos. Eram umas 200 pessoas, mais ou menos. Aí provei que tava ruim. Apresentei pro vice-presidente de suprimentos em 3 meses de Ambev. Com cabelo azul já. E aí acabou que ele falou, pode tocar. Aí o que eu fiz? Até então, a Ambev usava o banco de trainees final. Quem não virava trainee era contratado como analista. Por isso que eu fui pra vaga. Só que eram pouquíssimas pessoas como eu que chegavam até a final do trainee. A maioria eram pessoas padrão, então resultado, não tinha diversidade na contratação. Eu criei um banco novo de currículos com pessoas de recorte e eu estipulei um processo que pelo menos 50% de todos os shortlists tinham que ter o banco de diversidade. Então a gente tinha que ter pelo menos metade para poder ser, né, mais justo. Aí acabou que a gente conseguiu contratar 38% a mais de pessoas de recorte de diversidade. Mas isso você fez só na área de suprimentos ou você conseguiu? Só suprimentos. Não, então assim, por exemplo, se essa sua liderança que você apresentou o projeto não tivesse topado... Não ia rolar. Foi assim, tinha convencimento. É isso que eu queria falar agora, tá? Tipo, a gente vira e fala sobre diversidade, inclusão, e você trazendo toda a sua história, se as pessoas estão prestando bastante atenção, tem várias questões aí que, desde sempre, e assim, a gente ainda tem muito pra evoluir. Né? Mas assim, esses gatilhos, né, que você falou, olha, então eu olhei aquela oportunidade, poxa, eu perguntei pra você quanto tempo você demorava pra chegar da faculdade pro trabalho, porque como que você chegava lá? Tipo, tem dias que naturalmente a gente não tá bem, mas você já tinha uma rotina exaustiva que já te exigia mais do que outras pessoas que têm uma realidade completamente diferente da sua. Posso falar hoje que o home office me tornou uma pessoa muito melhor. Porque hoje eu consigo ter minha vida, né, além do trabalho, porque antes eu só trabalhava. Então, você trabalhava em locomoção, né? E aí você trouxe aqui um ponto que você chegou, apresentou, porque você é uma pessoa inconformada, você acredita nisso, você vive isso, né? E aí você chegou e fez a proposta para liderança. E aí eu não vou nem entrar, vamos falar de diversidade mesmo. Quantas pessoas tentam fazer essas propostas e aí a liderança que já tem vieses ou que ainda não sei lá, não aprendeu, não desenvolveu, fala não. Como que faz, sabe? Tipo, na prática, assim, o que você acha que foi teu diferencial? Por exemplo, você apresentou a primeira proposta, te deram feedback, você repensou, opa, peraí, precisa de dados? Então tá, vou fazer diagnóstico. Você fez o diagnóstico, trouxe a prova. Mas o que mais você acha que pode, para as pessoas que estão ouvindo você agora, falar assim, puta, eu me esperei muito na Tá e eu quero fazer isso também. Perfeito. Primeiro, dados. Dados. Dados internos e dados de mercado é muito importante também, porque as empresas olham muito para a concorrência, né? E aí, como que eu saio na frente em relação a algum tema para chamar a atenção de alguma outra forma que eu ganhe dinheiro com isso? Porque empresa é isso. Vida real. Então, como que eu provo com dados que mexer com diversidade vai fazer a empresa ter mais rentabilidade, inovação e tudo mais? Dados, né? Tem jeito, relatórios e tudo mais. Tem bastante coisa legal na internet para pesquisar. Tem relatório da PwC, tem da McKinsey, tem bastante coisa interessante. Tem você no LinkedIn também, que as pessoas devem seguir lá, que tem muito conteúdo maravilhoso. Eu posto bastante coisa também. E, além disso, provar para as pessoas que isso funciona, né? A gente tem que tentar pelo menos um teste. Eu fui uma pessoa que estava lá e que estava fazendo o meu máximo. Então, eles tinham uma prova que uma pessoa de recorte consegue entregar. E aí você conseguiu, através desse projeto, trazer contratação de 38% a mais. Isso. Como é que foi a repercussão disso? Virou case, com certeza, né? Eu acabei criando um comitê de diversidade dentro de suprimentos. Porque a Ambev tem, tipo, um grupo de afinidade, né? Mas é geral, a Ambev para todo mundo, todos os estados. E aí eu criei um só de suprimentos pra gente poder conectar ações ali dentro. Então a gente fazia sensibilização, fazia palestra, fazia várias coisas. E eu ia trazendo pessoas para falar sobre os temas. Então eu meio que fui criando uma metodologia ali dentro, né? Que foi da minha cabeça. E foi funcionando. Mas foi tudo muito baseado no que eu tinha vivido. E no que eu precisei fazer para poder me encaixar. Como que eu poderia fazer aquelas pessoas entrarem sem precisar mudar quem elas são?
como eu tive que fazer durante tanto tempo. Então foi mais ou menos esse pensamento que eu tive para poder fazer as coisas acontecerem. A Ambev não criou a área de diversidade, eu queria ir para a diversidade. E eu tentei o trainee da Whirlpool. Aí chegando na Whirlpool, fiz o processo com burnout, meu cabelo azul. Cheguei na final, passei, 10 pessoas foram escolhidas de 10 mil. Uau! E eu fiquei assim, meu Deus, eu passei, eu não tô acreditando. O meu ex-atual marido, né? Ele ficava desesperado comigo, tadinho. Porque realmente eu tava burnoutando total, não sabia o que fazer. Mas eu falei, pô, agora será que vai, né? Aí a diretora de RH da Whirlpool me ligou e falou assim, Tamara, não fica na Ambev, vem pra cá, porque a gente precisa de alguém como você, nem que eles dobrem seu salário, vem pra cá. Aí eu fui. Falei, nossa, se a diretora de RH ligou pra mim, é porque agora eu vou pra diversidade, eu vou pra RH, vou trabalhar com o que eu quero. Aí a gente ficou um mês com os 10 trainees, conhecendo todas as áreas pra entender o match, né? E aí tinha uma menina responsável pelos trainees que fazia o match. E eu falei, eu quero RH, eu quero RH, eu quero RH. Você foi para onde, Tamara? Vendas de peças de reposição de eletrodomésticos. Aí eu falei, tá, né? Tá bom. Só que lá, vou até dar mais um oi aí pro Sugino, que foi o melhor líder que eu já tive na minha vida. Dificilmente eu terei um líder que nem aquele cara. E até hoje a gente conversa, assim. Tipo, preciso comprar algum produto pra minha casa, assim. Eu converso com ele, porque ele entende tudo de eletrodoméstico, né? E ele foi a pessoa que me deu a mão e falou, vamos fazer isso acontecer. Por quê? Meu projeto, como é que funcionou? Os 10 trainees na sala foram apresentando. Fulano, projeto tal, na área tal. Eu fui a última. Mas aí todo mundo assim, tipo, Tamara não ficou no RH, né, e tal. Todo mundo sabia que eu queria. Oi, desculpa. Tamara não foi pro RH. Todo mundo sabia que eu queria ir pra lá. Aí foi mó bafafá. Só que todo mundo que já tava lá como trainee antes falou assim, o Sugino é o melhor chefe do mundo. Então aquilo me aclamou. E aí o projeto, aí vinha só uma linha de projeto. Criar uma nova unidade de negócios na Whirlpool, focada em acessórios para eletrodomésticos. Porque a gente estava na pandemia e as pessoas estavam ficando mais em casa, a gente queria complementar a jornada do consumidor com seus eletrodomésticos, ficar mais atrativo. Então, beleza, tudo a ver com diversidade, né? Ótimo. Aí eu comecei a conversar com a Whirlpool da Itália, Nova York, sem inglês fluente, hein? Olha aí. Tem isso. Conversar com eles para poder trazer os acessórios, importar. Só que nesse meio tempo eu comecei a conhecer o portfólio da Whirlpool. E uma coisa bateu na minha cabeça, eu fiquei assim, gente, a maioria dos produtos são de touch. Todos os produtos que são manuais, eles estão acabando, né? Porque é muito mais clean, né? As pessoas gostam muito mais do de touch. Só que, como é que as pessoas cegas usam isso? Aí eu comecei a perturbar. Aí fui falar com o Sugino, né? Montei um PPT explicando minha ideia de fazer adesivo e tal. Aí a gente criou um adesivo tátil, com design intuitivo, porque o Braille não é acessível para todas as pessoas cegas. Focado em adaptar esses produtos para pessoas cegas, com uma ONG, que é a ONCB, a maior ONG voltada para pessoas cegas do Brasil. E acabou que eu juntei mais 20, 25 pessoas no time para poder me ajudar, porque a gente teve que mudar o manual de instrução. Nossa, muda tudo, porque né? o manual de instrução falava que o produto eletrodoméstico não era para pessoas com deficiência usar. A gente teve que mudar. Tinha isso escrito? Tinha isso escrito. Tá. Vou até olhar agora nos meus manuais, gente. E aí a gente teve que mudar isso, a gente teve que acessibilizar o site para poder entregar, né, para as pessoas cegas. Só que para isso tem que ser acessível para eles não precisarem de ninguém para fazer isso. E a gente teve que fazer manual de áudio para uso e instalação do adesivo. Então, toda a jornada teve que mudar. E a gente fez isso em 40 dias, porque a gente estava querendo que isso saísse na frente da concorrência. A gente virou um produto que o presidente da empresa queria lançar. Inclusive, se você for lá no LinkedIn dele, ele postou toda a etapa. Então, tipo, ele super comprou. E injetou dinheiro, porque trainee normalmente não tem dinheiro, né? Não tem, não. E aí, o que eu fiz? Peguei o dinheiro e investi em produtos eletrodomésticos novos com os adesivos para dar para as 3 pessoas cegas que me ajudaram a fazer o design. Então eu fui na casa deles de caminhão para entregar os produtos acessíveis, fiz o teste junto com eles, foi muito interessante, assim, porque eu gastei o dinheiro com as pessoas que mereciam aquele dinheiro. Então foi muito legal. E eu sou amiga deles até hoje. Então eles me ligam, falam assim, hoje foi a primeira vez que eu consegui fazer um ovo sozinho, um arroz sozinho. Então assim, foi uma ideia básica, boba, que qualquer pessoa poderia ter tido,
mas que as pessoas normalmente não se incomodam, né? Então, a necessidade de ter a diversidade De novo. dentro das tomadas de decisão, pra gente poder fazer essas mudanças acontecerem. E aí eu agradeço mais uma vez pro Sugino por ter comprado uma ideia e por ter feito isso acontecer, porque foi, assim, um divisor de águas na minha vida. E aí, lembra da diretora de RH lá, que tinha me ligado? Lembro. Ela me puxou para fazer um projeto dentro do RH, né, internamente, para a contratação de pessoas com deficiência, porque, sem querer, fazendo o produto, eu melhorei a marca empregadora para pessoas com deficiência. Então, a gente começou a usar o produto que eu estava criando como marca empregadora para atrair mais pessoas com deficiência para áreas que não fossem operação, porque normalmente as empresas colocam pessoas com deficiência na operação, né? E a gente fez um projeto com a Talento Incluir, foi super incrível. E acabou que ela foi para a Heineken e me puxou para ser especialista de diversidade e inclusão da Heineken. Finalmente você foi parar. É que você já estava atuando com diversidade há muito tempo, Sim, né? Já sim. fazendo dentro do seu cargo, né? Das suas responsabilidades, você já trabalhava com diversidade e inclusão. E eu acho que Sim. qualquer um consegue fazer isso, né? É, exatamente. Na verdade, eu costumo dizer que o meu sonho para a diversidade é que não precise mais existir esse cargo. Porque eu tô aqui para ensinar as outras áreas a pensarem em diversidade, não só para o RH, mas para os seus processos, produtos, serviços. Quando as pessoas começarem a aprender a pensar para elas próprias, colocar essa lupa da diversidade, essa área não precisa mais existir. Então, assim, acho que essa é a minha meta. Nossa, acho que esse é o maravilhoso, caminho. gente. Espero que alcance rápido, né? Poderia. Mas a gente tem uma jornada bem Aí eu vou grande. para outra área, não tem problema não. E aí, depois disso, lá dentro da Heineken, eu fui a primeira pessoa de diversidade, então eu tive a liberdade de criar a metodologia, fazer as coisas. Então, eu cuidava do comitê, dos grupos de afinidade. Mas aí você criou tudo. Você O criou... grupo já existia, os grupos de afinidade. E o comitê não era liderado por uma pessoa especialista. Eu comecei a liderar esse comitê, que eram as lideranças, a alta liderança de lá, para poder conduzir e dar investimento, né? Ver o que a gente ia priorizar, olhar os indicadores, porque lá já tinha a meta de diversidade para tudo. Perfeito. Então, foi bem legal, assim, o meu trabalho lá. Eu cuidei até de campanha de cerveja, porque a Devassa puxa a pauta negra, né? Uhum. E a Amistel a pauta LGBT. Então, eu tive a chance de criar roteiro, ajudar o pessoal a escolher casting. Então, foi muito legal. E, nesse meio tempo, eu virei LinkedIn Top Voice. Aí a GUP me puxou para o processo seletivo de Head de Diversidade e Inclusão. Uhum. E a parte mais legal para mim, para entrar lá, foi porque eu não estava olhando só pra gente, mas para produto. Então a gente até lançou agora a acessibilidade da plataforma na parte de submissão do currículo, porque a gente não era totalmente acessível. E a gente está começando a fazer, né, essa acessibilidade acontecer. E agora a parte de submissão do currículo, a pessoa cega consegue fazer sozinha. E foi um indicador meu do semestre passado, a gente até tá postando um vídeo. Então foi bem interessante esse trabalho. Nossa, que... E você sabe que, falando assim a sua história, tipo, tem muita... Eu achei tão maravilhoso você contar pra gente quem é a Tamara, a história desde a sua mãe, tudo, porque dá muito embasamento pra Tamara, que tá na minha frente, que eu tô mais apaixonada ainda, falando gente maravilhosa. Quando a gente fala, por exemplo, eu entrei numa empresa, né? Então, porque tem pessoas que são apaixonadas por gente, por respeito, por conexão, por as pessoas poderem ser quem elas querem ser, né? Que aí eu vou falar, são apaixonados por diversidade e inclusão. Como que a pessoa pode ter essa confiança, tá? Porque, tipo, você precisa ser meio ousada, né? Você virou e falou assim, gente, eu vou criar um projeto, eu vou fazer, Tem toda a sua história, mas assim, como que a gente consegue trazer isso pra prática, né? Porque a gente fala muito de diversidade e inclusão, e a gente fala que a gente precisa de diversidade e inclusão para construir um ambiente de segurança psicológica. Mas para você construir diversidade e inclusão, você precisa construir primeiro um ambiente de segurança psicológica. Aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vou te falar a verdade, eu nunca tive um ambiente de segurança psicológica. Na verdade, eu tive com o Sugino. Ponto. Então, assim, tô sendo bem sincera. Mas como que é? O que é de fato segurança psicológica? Tipo, o que é isso na prática? Tem como construir isso? Precisa das pessoas certas? A cultura pode ser transformada? Ela pode potencializar isso ou não? Eu acredito que uma empresa, para ter uma cultura que funcione para a diversidade, ela não pode ter uma cultura muito fixa. Ela precisa ser flexível para as pessoas novas que estão entrando. Então não tem como uma cultura viver 10, 15 anos, principalmente falando de diversidade. Porque se eu trago, por exemplo, a Lua, uma travesti empoderadíssima, para minha empresa,
e a minha cultura tá lá dura, rígida, é óbvio que ela não vai se encaixar, ela vai sair. Então, como que a gente cria culturas que se movimentem junto com as pessoas que a gente está contratando? Então, a minha dica é: busque empresas que tenham uma cultura que absorvam quem você é, porque as oportunidades que eu criei foram dentro de empresas que já estavam falando sobre diversidade, que estavam falando sobre metas. Porque não dá para eu também vir com essa minha ideia de diversidade que eu tive lá na Ambev, numa empresa que não está falando sobre isso ainda. Eu tive a minha segurança para falar porque eu vi que eles tinham metas, que eles iam precisar de mim para fazer aquela meta acontecer. Foi ao contrário, sabe? Então, é também você cavar os seus espaços num lugar que faça sentido. Então, é uma coisa que eu aprendi muito. Não se demore em espaços que não façam sentido. Porque uma hora ou outra, ou você vai burnoutar, ou você vai desistir de estar ali, entendeu? E trazendo um tema aqui real, você falou do burnout, né? A pandemia potencializou o inevitável. Vamos falar a verdade aqui. A pandemia, ela potencializou o que já estava para acontecer daqui, sei lá, eu acho, né? Daqui 10 anos, mas enfim. E é uma característica que está acontecendo nas empresas, porque você tem ali a empresa que precisa entregar resultado, performar, né? Alta performance, etc. E você tem pessoas que estão passando por situações extremamente complicadas, né? E aí você tem a questão da saúde mental. E aí você fala de diversidade e inclusão, você fala de transformação cultural, de performance, e você fala da saúde mental. O que a gente faz, assim, tipo, de verdade? Agora, assim, totalmente... Tem hora que eu olho e falo, gente, eu não sei. Exatamente. Uma coisa que eu percebi, assim, na carne, né, do que é... Como que eu conecto saúde mental com performance? Você não conecta. Você não conecta. Não existe isso. As pessoas querem cobrar uma produtividade exorbitante das pessoas. Se eu tenho 8 horas para trabalhar, como é que eu vou deixar meu funcionário trabalhar até 11 da noite todo dia? Como é que eu vou permitir meu funcionário de CS ou ter que atender telefone 11 horas da noite, 6 horas da manhã? Como é que eu, sabe, não fecha? Se eu não mudo minha cultura totalmente, eu não consigo absorver saúde mental de verdade. Você vai conectar lá, vai botar uma livezinha de yoga, de meditação e vai achar que tá salvando o mundo. Mas é ridículo, na minha opinião é ridículo, porque principalmente eu, que vim da base. Eu trabalhei no chão de fábrica. Se viesse alguém falar, vai fazer uma live lá de yoga, eu ia xingar a pessoa. 4 horas de ônibus. Eu quero dormir. Sabe? E é muito difícil, porque a gente começa a conectar com a pirâmide de Maslow, né? Uhum. Porque até 2 anos atrás eu não pensava em fazer um acompanhamento psicológico. Porque eu tinha que comer e pagar aluguel. Quando eu comecei a ter um pouquinho mais de dinheiro sobrando, eu comecei, eu agora acho que isso é importante. Agora eu consigo pagar um psicólogo. Aí eu descobri que eu sou bipolar, depressiva e ansiosa. E aí eu tomo quetiapina todo dia pra conseguir dormir. 4. Então, assim, como é que uma pessoa vai falar sobre saúde mental? E hoje, se a gente for mapear, né, a quantidade de colaboradores que estão na base é muito maior do que a quantidade de pessoas que estão no escritório. Sim. E normalmente as ações de saúde mental são para as pessoas que estão no escritório. Porque ninguém sabe como tratar. Na verdade, sabe. Mas não quer. Porque a gente quer falar de produtividade, a gente não quer falar de saúde mental. O que faz? Tá, deixa, vai, fecha. O que faz? Não faz nada, fala. O sistema, corrompe o sistema, todo mundo se rebelar. Pois é difícil. E aí, o que eu comecei? Tamara, comecei a pensar nisso tudo. Eu quero ir pra política. Eu não vou conseguir mexer numa empresa se eu não botar lei. Eu não vou conseguir mexer com uma empresa se eu não mexer com o bolso, de verdade. Uhum. Então, por exemplo, essas leis, né, recentes aí, que para potencializar, se não existisse, você acha que não, né? Não. E hoje, a maioria das empresas, ainda tendo cota para pessoas com deficiência, não batem a cota. Isso é uma coisa bem... E sobram 900 mil pessoas com deficiência desempregadas. Porque ninguém tá nem aí. Por quê? Porque tem a lei, mas também não funciona. Então eu tenho que ir pra política para criar a lei, para assegurar que a lei funcione. Porque não tem outro jeito, de verdade. Você sabe que já tive experiências, troquei com muitos colegas, né, enfim, sobre essa questão de cotas, principalmente essa questão de cotas de pessoas com deficiência. E a primeira coisa que eu percebi é que a galera não tinha sido preparada para receber pessoas com deficiência. Primeiro que já tinha um viés, não dá para contratar. Por quê? Porque é surdo, ou porque é surda. Sabe o que eu já ouvi? Ah. É bem estranho, tá?
eu vou falar agora. Neurodiversidade. Certo. Ah, não, porque CS, sucesso do cliente. Pessoas que trabalham com o sucesso do cliente não podem ser ansiosas. Não podemos contratar pessoas ansiosas para a área de sucesso do cliente. Porque é óbvio que essa pessoa vai burnout, tá? Que conclusão. Né? É esse tipo de coisa, assim, que a gente ouve. Porque as pessoas acham que a gente tem que se adaptar aos espaços. Não são os espaços que estão criando essa doença, que tá criando essa problemática, que tá criando tudo isso. Não é o espaço, a culpa não é do espaço, a culpa é sua, você que é ansioso. Gente, e aí é uma coisa também, porque trazendo toda essa história tua e tudo que você trouxe, que foi pra mim várias fichas estão caindo aqui, eu começo a pensar o seguinte, né? Não existe transformação. Eu não vou nem falar cultural, né? Mas é uma transformação organizacional. A empresa nunca vai, tipo, atingir o seu ápice se nunca não vai mudar. ser o meu. Não vai ser, tipo. O que eu aprendi com tudo isso, né? Eu, como Tamara, eu sou a pessoa que quer fazer tudo. Eu quero tudo que eu tiver no meu alcance, eu quero ajudar todo mundo, quero salvar o mundo. Mas agora eu percebi que eu não consigo salvar o mundo. Eu consigo salvar as pessoas que eu consigo. E aí, quem são essas pessoas? Metas. Quantas pessoas eu consigo contratar? Vou focar nisso, porque isso eu vou conseguir bater. E tá tudo bem, né? Porque se eu ficar me cobrando pra fazer tudo o que eu queria fazer, eu não vou conseguir, porque eu não mando naquela empresa. E aí entra o espaço que eu tava conversando antes com você, da empresa que eu tô montando com a Lua, né? Porque aí, na empresa dos outros eu não posso me meter, mas na minha eu posso. Então é isso. Eu E aí posso você fazer do jeito que consegue eu fazer quiser. a transformação necessária, né? E tá, nossa, a conversa tá maravilhosa. Eu ficaria mais umas 40 horas, mas eu sei que a gente tem compromisso aqui, enfim. Eu até comentei com você que esse podcast ele é bem voltado para papo reto aqui, contar histórias, enfim. E todas as pessoas convidadas eu faço uma pergunta, porque eu tenho um pouco de preguiça do LinkedIn, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, porque as pessoas, ai, nossa. Eu também tenho. Ai, demissão em massa, mas nossa, eu amo a empresa. Nossa, me dá até agonia. Então, eu quero trazer, tipo, vida real aqui. Se você puder compartilhar com a gente, qual foi ou quais foram os seus maiores tropeços e como você aprendeu com eles, assim, pra também... Às vezes a pessoa também tá cometendo os mesmos erros, vamos chamar assim, e ela pode se inspirar com você. Perfeito. Eu vou falar com o meu público, tá? Claro. Pessoas diversas desse país, pessoas de recorte, de todos os recortes possíveis. Entenda uma coisa, o mundo não é um sonho, o mundo é real. O mundo dói, trabalhar a empresa dói. Trabalhar com diversidade não é um mar de flores. E dói pessoalmente, né? Não é aquela coisa profissional só. Então, assim, quem quer trabalhar com isso tem que ter muito sangue de barata. Coisa que eu não tenho, tá? Eu tô trabalhando isso. Tem que ter sangue de barata, você tem que deixar as coisas passarem. Eu já fui uma pessoa muito agressiva no que eu falava. Agressiva que as pessoas me viam como agressiva, né? Eu só tava dando o meu limite. Uhum. Mas se a gente é visto assim, a gente não cresce. Quem perde é a gente, não é a empresa. Quem perde é a gente. Então, assim, como que a gente hackeia o sistema pra gente crescer e pra gente chegar lá em cima e não estar sozinho? Porque o que eu sinto falta hoje é de eu poder chegar numa diretoria e ter outras pessoas para discutirem comigo que pensam igual, que viveram coisas parecidas. Porque hoje eu discuto com pessoas que não têm nada a ver comigo. E é óbvio que elas não vão bater o pensamento comigo e eu nunca vou ganhar. Então é muito mais de vocês precisam aprender a hackear o sistema. Construir Também não aliados, sei né? como é. Totalmente, estou aprendendo. Mas prometo pra vocês que toda vez que eu vier falar, eu passo alguma coisa que eu aprendi. Mas basicamente, o que eu aprendi é... Tem meta? Qual meta eu consigo alcançar? Não vou me cobrar pra salvar o mundo, porque eu não vou conseguir. Mas cada mundo que eu consigo salvar já é um ganho. Porque eu sei que o meu mundo foi salvo por várias outras pessoas. Então, eu sigo muito nessa linha. E hoje eu consegui aposentar meus pais, né, e comprar meu apartamento. Eu tô conseguindo mobiliar meu apartamento graças ao meu trabalho. Então, assim, por mais que doa, que eu passei por tudo isso, eu sei que eu não escolheria outra vida. Porque, mal ou bem, eu sei que se não fosse eu, pouca gente seria. Então, eu sou mais uma aqui pra lutar por isso. E eu fico muito feliz de estar podendo ter uma vida e não só sobreviver. Porque até 2 anos atrás eu sobrevivia, eu trabalhava para comer e pagar aluguel.
E aí hoje eu posso falar pra minha mãe, vai lá, viaja, gasta dinheiro, vai curtir sua vida. Vamos pro show do Luan Santana junto, gasta dinheiro. Então, assim, coisas que até 2 anos atrás a gente não conseguiria fazer. Pagar meu psicólogo para eu poder ser uma pessoa mais produtiva, para eu poder entender quais são as coisas que eu sinto, que é muito importante também. Então é mais nesse sentido de não se desesperem por isso. O mundo corporativo é assim. Não, a culpa não é sua. E faça o melhor que você puder com as ferramentas que você tem. Acho que essa é a dica de ouro. Uau! Maravilhosa, gente. Eu não sei vocês, mas aqui para mim foi aprendizado de vidas aqui. Muito, 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 muito obrigada. Obrigada. De novo, obrigada por ter topado, por contar, por mostrar suas vulnerabilidades, contar toda a sua história. Isso para mim é muito importante, porque de fato eu montei esse projeto pessoal pensando em compartilhar a sorte que eu tenho de conhecer pessoas maravilhosas como você, por exemplo. Então, eu espero que as pessoas que estejam escutando ou assistindo, né, elas possam também sentir esse quentinho no coração que foi de conhecer você, de entender e conhecer um pouco mais da sua história. Sucesso demais, que você continue brilhando, inspirando, impactando, transformando pessoas, porque eu acho que é o que você falou, né? Você não vai mudar o mundo, mas você com certeza transforma pessoas. Eu fui uma delas, com certeza. Então acho que isso é muito, muito maravilhoso. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Aí só pra deixar, né, o LinkedIn é Tamara Braga. E meu Instagram é @tamaravilhosa, com 2 As depois do M. Todo mundo ri, é isso mesmo. Fizeram tanta essa piada que eu transformei. Tá maravilhosa. Pois é. E é isso, obrigada pelo espaço também. Conta comigo no que você precisar. Porque dá pra perceber que você é uma pessoa maravilhosa e o que você tá construindo aqui também é muito incrível. Ai, gente. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. E falei que esse episódio tava demais, gente. É sobre isso. Bom, se você ainda não se inscreveu, não curtiu o canal, agora é o seu momento, porque é de muita qualidade que a gente traz aqui. E eu espero você no próximo episódio. Um beijo e até mais.